A paz do Senhor Jesus. Neste dia eu venho trazer uma palavra aos nossos corações sobre o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O Espírito Santo verdadeiramente está habitado, está derramado em nossos corações. Quero dizer a você que o Espírito Santo de Deus, como está escrito lá no livro de João 16, do 8 ao 15, que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque somos pecadores. Nós olhamos para dentro de nós e sabemos que carecemos da graça, da misericórdia, de pedir perdão, de se arrepender verdadeiramente. Do juízo, porque Jesus é o único reto que nos justificou naquela cruz, e da justiça, por termos consciência de que os nossos atos terão consequências e serão julgados. No entanto, o Espírito Santo de Deus, quando habitado em uma pessoa, o convence do pecado, do que é errado. Muitas vezes as pessoas se questionam: será que o Espírito Santo habita em mim? Nós somos falhos e pecadores e sempre seremos, nunca seremos 100%. E quando cometemos um erro, imediatamente nós saberemos que pecamos contra Deus. Porque quando pecamos errando contra uma pessoa, primeiro pecamos contra Deus e depois contra aquela pessoa. Lá em Gênesis 3, nós sabemos que Eva foi enganada pela serpente e comeu o fruto. Depois ela deu o fruto a seu esposo também comeu. E quando Deus chega para perguntar o que aconteceu ali, nenhum assume os seus erros. A mulher não assume seu erro, o homem não assume o seu erro. Um coloca a culpa no outro e até Deus sai como culpado. Foi a mulher que tu me deste. Observem que não há ali um reconhecimento do seu erro, da sua atitude, da sua ação. Portanto, quando não assumimos o nosso erro, não reconhecemos que nós falhamos, nós erramos, não tem como Deus nos corrigir, nos reparar, nos tornar sábios, porque se espera que através dos problemas, das dificuldades e dos erros, nós venhamos aprender e amadurecer. Sim, quando nós reconhecemos os nossos erros. E o que dizer de Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata? Judas, ele se arrependeu, mas tomou uma atitude errada, né? A culpa que ele carregava dentro dele por ter traído um justo, um santo, um homem tão bom, que era o próprio Deus, Jesus Cristo encarnado, a culpa o levou a suicidar-se. Ele não assumiu a sua culpa, houve um arrependimento, mas não assumiu a sua culpa para que pudesse ser reparada. Agora temos um exemplo excelente na Bíblia, que foi Davi, que também errou, assim como Eva, como Adão, como Judas. Falhou, errou, pecou, pecado é pecado. Mandou matar o esposo Urias, esposo de Batseba, para ficar com aquela mulher. Mas ele, alertado pelo profeta Natã a respeito do seu erro, da punição que receberia, Davi se arrependeu verdadeiramente de todo o coração. O exemplo daquele que erra, que tem culpa, que faz errado, mas que recebe correção, maturidade, crescimento, E é chamado um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, não porque ele não errou, não porque ele não falhou, mas diferente das outras pessoas, ele assumiu o seu erro. No Salmo 51, ele pede misericórdia para Deus, ele pede perdão para Deus, ele pede retidão para Deus, ele pede uma nova chance, uma nova oportunidade, um salmo maravilhoso de arrependimento. O que eu quero dizer para você neste dia é que o caminho para o recomeço de uma reconstrução, de uma nova história, de uma maturidade, de um avanço na presença de Deus, é reconhecermos a nossa culpa,
o nosso erro, nunca apontar para o outro, mas olhar para nós mesmos e dizermos: eu preciso melhorar, eu preciso mudar, né? Se eu fiz essa dívida e agora estou endividado porque eu tive a culpa. Se eu estou sentimentalmente frustrado porque provavelmente eu não investi, né, no meu relacionamento como deveria, eu deixei de fazer algo que eu deveria ter feito de melhor. Se eu estou espiritualmente caído ou fora da direção de Deus, é porque eu não estou me entregando por completo na presença de Deus, a ponto de ser imagem e semelhança do Senhor. Estou em falta com o Senhor, não procurando culpar o outro, mas procurando dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me fortalece, me corrige, me coloca no teu caminho. A palavra de Deus, ela diz que aquele que é corrigido e ouve e obedece, ele se torna sábio. Mas aquele que é corrigido e endurece o seu coração, vira as costas, finge que nada aconteceu, este se torna tolo. Este empurra com a barriga e aquele problema e aquela situação nunca se resolve, sempre é recorrente por onde ele vai. Precisamos sanar os problemas, assumindo a nossa culpa diante de Deus, diante das pessoas, pedindo perdão e também nos perdoando, para que esse ciclo de pecado, de erro, de problema possa se encerrar e iniciar-se um novo ciclo de bênção e de vitória em nossas vidas. Aprenda a assumir o seu erro, a sua culpa, a sua falha, e aceite a correção de Deus. Se arrependa verdadeiramente como Davi se arrependeu, no pó e na cinza, em humilhação, reconhecendo que não, você não é perfeito, eu não sou perfeita, eu não estou na direção, quem está na direção é Deus. Eu não acerto sempre, mas quem acerta sempre é Deus. Eu não sou perfeita, mas quem é perfeito é Deus. É uma reflexão de hoje na palavra de Deus que você possa ler na sua casa. João 16, 8, que você possa ler o Salmo 51 de arrependimento de Davi pelo seu pecado, que é o que devemos fazer. Judas, que se arrepende, mas toma uma atitude a qual não devia, né? Ele não podia ter tirado a sua própria vida. E ali em Gênesis 3, aonde se coloca a culpa um no outro. Dos três exemplos, a melhor lição foi a de Davi, que reconheceu o seu erro, se humilhou no pó e na cinza, pediu perdão, recebeu a graça, a misericórdia de Deus, uma nova chance, consequências também, sim, mas ele é o exemplo daquilo que nós devemos fazer para verdadeiramente sairmos de uma situação difícil, de uma situação, um ciclo vicioso que sempre se repete, que nunca muda, porque todas as vezes nós estamos fugindo da responsabilidade. Mas Deus, ele não nos chama a fugir, e sim encarar, enfrentar e assumir as nossas culpas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu peço a você que deixe uma curtida, que comente, que compartilhe. Quero dizer para você que tem orado pela sua vida, por todos vocês que têm assistido, que têm curtido. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, o seu entendimento, sua casa, sua família e seus planos. Em nome de Jesus. Amém.